Olá, signo de Escorpião. Sejam bem-vindos à sua leitura. Para você que não me conhece, meu nome é Sara, sou psicoterapeuta e hoje estou aqui mais uma vez para contribuir com a leitura semanal do tarô para vocês. Então vamos iniciar a sua leitura? Iniciamos a sua leitura, gente, com o Ho'oponopono. E assim, com a minha essência, que é a mesma essência que você tem, a essência do divino. Eu desejo que todas as áreas da sua vida e da minha vida se transmute em pura luz. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Gente, vamos iniciar a sua leitura com as orientações dos arcanjos. Vamos ver na orientação o que vocês precisam como orientação para esse momento, tá? Que vocês estão vivendo agora. Qual é a orientação que eles precisam? Por favor, espiritualidade. Como signo de Escorpião, precisam ser orientados agora. Por favor. Uau! Arcanjo Rafael, ele diz assim para vocês: terapia Angel, dê suas preocupações e cuidados para nós anjos e nos permita levar os seus fardos. Gente, é uma linda mensagem e olha que vem do Arcanjo Gabriel. Gratidão, 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 gratidão a todos aí os nossos mentores, os arcanjos que estão aqui junto comigo nesse trabalho para vocês. E é claro que tudo é preciso ser com muita fé, né? Então não importa o tamanho do seu fardo, o importante é que vocês saibam que tem como dividir isso, tem como eu depositar a minha fé na minha espiritualidade, nos meus mentores, sabe, do jeito que vocês acreditam, e deixar com que eles carreguem, ajudem vocês a carregarem os seus fardos, tá? Então o legal aqui é essa compreensão na hora que as coisas estão muito pesadas e que a gente não aguenta, porque chega um momento em que a gente conhece o nosso limite, né? Às vezes a gente passa por situações e nós não entendemos que não precisamos carregar nenhum peso que esteja em excesso em relação àquilo que a gente aguenta, né? Então, esse momento que vocês estão vivendo, ele está sendo aqui, o arcanjo Gabriel, ele convida vocês a aceitarem a ajuda dele, né? Então, esse é um dos motivos que a gente pode parar, pensar e entender que eu não preciso carregar tudo sozinho, né? E de repente, quando você encontra alguém no seu caminho que está disposto a ajudar você a carregar o seu fardo, ou está disposto a ajudar vocês a deixar o seu fardo mais leve, essas pessoas também estão sendo ali, não vou falar exatamente a palavra usadas, mas estão sendo intuídas ou até mesmo sendo direcionadas pela espiritualidade para ajudar. Então é a hora de você entender que não precisa carregar isso sozinho ou sozinha, tá? Tá muito pesado? Aceita dividir o fardo. Aceita que tem espiritualidade aí com todo essa diplomacia para te ajudar nessa questão, tá? Então vamos aqui com a sua leitura. Vocês vieram com o 5 de espadas encerrado. O que significa o 5 de espadas encerrado? Claro que ele fala de uma vitória também. Mas sabe aquela vitória sofrida que a gente tem, ela, sabe, que suar a camisa para poder conseguir alcançar aquilo, ou muitas das vezes a gente soa a camisa e o objetivo é finalizar a questão, ter a vitória naquela questão, mas é como se aquilo estivesse trazendo mais dor do que realmente nos direcionar para essa vitória ou nos dar
aquele prazer que a gente esperava, né, no final, daquela vitória tão desejada ou tão esforçada, né? Aqui ele está encerrado. O que significa isso? Se eu tenho um 5 de espadas encerrado, isso mostra que, por isso que vocês têm essa mensagem aqui. Tem alguma questão aí que vocês estão vivenciando agora, como luta, como desafios para alcançar o objetivo ou a sua vitória aí, né? E que isso pode estar sendo bastante pesado para vocês e talvez vocês podem estar se sentindo um pouco desonrados. E aí a gente tem nesse 5 de espadas encerrado essa mensagem de que isso termina para vocês. Então chegou o momento dessas desonras serem finalizadas em relação aos objetivos, aos propósitos que vocês têm de lutar pelas suas coisas. Então chegou o momento de lutar de forma diferente. Não da forma que eu tenho que dar tudo de mim, sabe? Não ter praticamente nem como respirar enquanto eu luto. E isso traz o cansaço, isso traz a desonra, porque é aquela sensação de que eu faço tanto e eu não estou conseguindo ver nenhum caminho, né? Então isso é que traz a sensação de desonra. E aqui vocês têm essa ajuda do Arcanjo Gabriel querendo tirar vocês disso. É como se vocês estivessem agora podendo lutar pelas suas coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais justa, sabe? Lutando, construindo os seus objetivos de forma leve e justa. E isso é com a ajuda, tá? Estou vendo vocês iniciando uma outra forma de conquistar os seus objetivos ou de criar ou construir os objetivos aí de vocês aí, tá? E isso vem através dessa ajuda espiritual. Então vocês vão ver como vocês acreditam, de repente conversar bastante aí com o mentor de vocês, né, nas suas orações, e pedir para que vocês sejam ensinados a construir os seus projetos com leveza, tá? E nós temos o direito disso. Não precisa ser tudo a ferro e fogo, tudo, sabe? Sabe aquela luta onde você enfrenta com você, enfrenta com as pessoas em volta? E uma dificuldade, gente, tem gente que passa por isso, e tem momentos que a gente passa mesmo, mas no seu caso aqui, existe uma ajuda vindo do seu mentor aí, para ajudar vocês a construírem os seus objetivos de forma mais leve, tá? Rainha de Paus, e é nessa leveza que vocês conseguem fazer o seu trabalho, e como eu falei, é descobrir uma forma de eu lidar com os meus objetivos, iniciar os meus projetos, sem aquele apego na luta, sabe? E ser realmente de forma leve. Porque, afinal de contas, a gente merece, né, gente? É igual você sair para trabalhar, né? Você sai para trabalhar, vamos supor que todo dia, quando você for trabalhar, ou você tem que andar muito, ir muito longe a pé. Então, quer dizer, você já chega no trabalho ali bastante frustrado, com aquele sentimento, poxa, eu me sinto derrotado, porque eu estou trazendo pão para minha casa, né? O meu sustento, mas é com muita dor, com muito sofrimento, né? E chega a ser um pão que quando você vai desfrutar dele, quase você não vê o prazer dele. E é mais ou menos essa situação aqui que o Arcanjo Gabriel está falando, em que quer ajudar vocês e querem que vocês convidem ele para isso, né? É ensinar vocês a lidar com o projeto de vocês, com os esforços de vocês, de forma leve, entende? De forma leve. Entender que é perfeitamente natural e perfeitamente normal poder alçar os objetivos da gente com leveza, com tranquilidade, comer o pão da satisfação, entende? E isso aí leva vocês a um sucesso. Imperatriz, a gente vê que nessa imperatriz aqui, essa imperatriz, ela tá com a espada e a balança ali da justiça, né? A gente vê que claramente o equilíbrio precisa tá na ação, do fazer para conquistar os seus objetivos. Então, a gente vê que não tem, aqui tem algo aqui em que vocês, a maioria de vocês aqui,
na leitura pode não estar tolerando mais. Sabe quando eu não tolero mais a maneira com que as coisas precisam vir para mim? É tipo assim, eu tenho que lutar demais. Quando eu vou lutar pelas minhas coisas, eu estou enfrentando tanto a dificuldade, os obstáculos para chegar até lá, mas é muita gente envolvida, pessoas que parece que não torcem por mim, e aquilo acaba pesando, né? E para muitas pessoas aqui, você deve estar sentindo isso aí, e aqui tem um convite para que a gente acabe com isso. E como que acaba com isso aqui? É trazendo a minha espiritualidade para me ajudar nessa luta e me dar uma outra visão de como eu fazer, alcançar os meus objetivos ali a partir de uma outra consciência, né? E ao mesmo tempo a partir de um equilíbrio. Eu posso lutar e pelas coisas que eu não tolero mais, mas eu posso fazer isso totalmente leve e equilibrado, né? E isso é como? É também me livrando de cenários que me faça lutar ou dar além do que eu posso dar de mim e ainda ter que enfrentar aí as desonras nesses lugares. Exemplo, é muito bom quando a gente está fazendo o nosso objetivo e que a gente tem pessoas que nos elogiam, que nos coloca para cima, que nos, sabe, que nos incentiva. Então, se de repente você está aí lutando pelos seus objetivos e as pessoas em volta não é isso que elas estão fazendo para você, e às vezes tá contribuindo, mas de uma outra forma, que na verdade não está te ajudando muito, né? O legal aí é você buscar a se equilibrar e dê as costas para esse tipo de cenário. Porque quando a gente está querendo alcançar os nossos objetivos, a gente precisa de incentivo, não é de pessoas que nos jogam para baixo, né? E nem que nos façam nos sentir desonrados. Então a gente precisa de incentivo. 2 de copas, que é justamente essa questão que a gente estava falando, da dificuldade que vocês podem estar tendo para alcançar as suas trocas aí. A temperança, ela vai falar desse equilíbrio, dessa paciência que a gente precisa ter e, ao mesmo tempo, entender que as coisas só vêm para a gente dentro do equilíbrio, não tem como. Tanto o mundo espiritual quanto o material aqui, eles precisam estar em equilíbrio. Então, se de repente eu consigo esse equilíbrio no espiritual e eu estou lutando pelas minhas coisas, pelos meus objetivos, essa questão toda, mas eu tenho esse cenário que eu acabei de falar, que é onde aquele, sabe, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu espero, né, gente, que eu esteja sendo clara. Esse cenário onde as pessoas elas fazem com que a nossa luta fique mais pesada, entende? Então esse cenário precisa mudar. Então não adianta eu ter um equilíbrio legal no mundo espiritual, eu saber que eu estou fazendo tudo certinho, tenho conexão e tudo direitinho com os meus mentores, mas eu ainda estou num cenário que ele afeta negativamente a minha própria busca, né? Ou a minha criação dos meus projetos, a coisa toda. Mude um pouco de cenário, tente fazer as coisas mais afastado de pessoas assim, de cenários como esse, tá? Isso também vai ajudar vocês a trazer bastante equilíbrio. Gente, eu costumo falar uma coisa, e eu falo para os meus pacientes também, tem uma questão muito interessante na nossa vida. Por mais que a gente, às vezes, não tenha o costume de sermos parceiros, né, de nós mesmos, no dia que a gente entender e que a gente realmente resolver fazer essa amizade, né, com nós mesmos, nós vamos ver que nós somos os melhores parceiros para as nossas lutas, né? E tem gente que aqui ela quer cenário, ela quer aquelas pessoas em volta e e muitas das vezes isso não ajuda, né? Porque a gente não sabe, isso é aquilo que eu falei, depende de como essas pessoas ou esse cenário me incentiva. Porque se ele não me incentivar como eu preciso, eu vou estar sempre fazendo e sempre com essa sensação de que eu faço, mas eu me sinto como desonrado, né? Eu não estou me sentindo com aqueles, eu não estou sentindo honrado pelo meu esforço. E isso pode ter a ver também com a maneira com que eu
faço as minhas coisas e mantenho que tipo de plateia que eu tenho, tá? Aqui o As de Paus, ele vai falar de vocês fazerem algo, fazer algo de novo, ou criarem outras formas de vocês construírem aí esse trabalho de vocês em relação ao seu objetivo, dessa forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Não tem problema vocês não estar tolerantes ao momento. Essa intolerância que leva a gente a lutar pelas coisas que a gente quer como melhora, né, na vida da gente. E com a Rainha de Paus, está claro aqui que vocês vão alcançar isso. Mas, de preferência, tentam fazer isso. Se vocês não tiverem parceria, façam isso, sejam vocês os parceiros de vocês aqui. Isso vai dar muito bom. Quando você encontra essa harmonia entre você e sabendo o quanto você é a pessoa mais importante do cenário, você consegue encontrar de forma mais rápida esse equilíbrio, e é isso que nos leva às trocas, é a autoconfiança na gente, sabe? Porque nem sempre essas plateias, elas estão de fato ali nos dando o incentivo que a gente precisa, né? Carta do Mundo, entende que essa imperatriz, com todo o equilíbrio, é aqui que vocês vão atingir. E eu vejo vocês atingindo um objetivo de vocês no mundo material. E essa questão do fardo tá pesado agora, eu vejo que esse peso está envolvendo muito a plateia, o cenário que vocês têm em volta aí. Então, o interessante agora é se afastar mesmo, de verdade. Se afaste de tudo que não incentiva vocês nessa reta de chegada aqui, tá? Então, é se afastar, é fazer os seus projetos com mais silêncio, buscar a calma e a paciência enquanto vocês estão projetando, trabalhando em relação a isso, tá? E isso, com certeza, vai levar vocês a essa criação. Vocês vão criar e vão reiniciar algo de novo, porém, de uma forma equilibrada. Vão continuar intolerantes? Sim, tá? Aqui eu vejo que sim, mas vocês vão fazer isso de forma diferente. Isso se vocês entenderem essa ajuda do Arcanjo Gabriel e chamarem aí os seus mentores para ajudar vocês nos objetivos, como eu falei, tá? Quando você chama para ajudar, o fardo fica mais leve e eles mesmos começam a te direcionar para um afastamento de tudo que possa tornar seu obstáculo em relação àquilo que você quer criar, tá? E a gente vê que realmente vocês conseguem e vão ter o sucesso relacionado a isso. Mas o legal agora é que eu tô vendo aqui que tem umas pessoas envolvidas aí, tá? Que tá sabendo do seu projeto, que vocês podem, de repente, ter falado ou envolvido essas pessoas. Eu tô vendo que vocês vão ter essa noção de dar as costas para isso tudo e mudar o comportamento em relação aos seus projetos aí. Então, muito cuidado, né, gente? Não custa. Aqui tem o 5 de espadas, de novo você tem o 5 de espadas encerrado, tá? Aqui temos o 5 de espada encerrado. O que está significando isso? O 5 de espadas em outro deck, você vai ver que alguém lá consegue uma vitória, mas tem pessoas em volta que tá chorando, que tá não sei o quê. Então é para você ver o quanto tem pessoas com uma energia diferente da sua, no meio do seu projeto, no meio da sua conquista. E às vezes, quando a gente traz essas pessoas para a vida da gente, essa é uma coisa que eu gosto muito de prestar atenção, e a gente tem que estar ativo nisso aqui. Nem todo mundo que a gente traz para os nossos projetos, ou confia neles ali para as nossas questões, de fato, a sua alegria, a sua vitória, o seu desejo de chegar ali, não é essa felicidade toda para todo mundo que está envolvido. Então, talvez, a gente precisa respeitar o nosso projeto como nosso, entende? Então, quando eu tenho que trazer pessoas para ele, ou eu estou trazendo porque elas têm uma capacitação que eu não tenho, né? Então eu vou contratar alguma coisa assim, ou vou fazer uma sociedade com alguém que tem um conhecimento que eu não tenho, né? Ou eu vou falar com um profissional, ou eu vou simplesmente trazer as pessoas só naquela intenção do que elas têm para me oferecer, o que eu posso pagar por elas, né?
e assim, é ponto aí. Não tem mais nada depois disso. Entende? Então a gente precisa ter o respeito com os nossos projetos, principalmente os projetos que a gente quer iniciar. Não conte início de projetos de vocês, planejamento que vocês têm aí, para chegar nessa criação aqui para ninguém. Né? Talvez o peso todo aqui, desse fardo todo, ele está exatamente nessas pessoas que estavam à sua volta sabendo de tudo. Né? Valete de copas. O valete de copas, ele vai falar do quê? Das honrarias. Né? Ele fala do momento das honrarias e ele fala também que essas honrarias vêm da paciência. Então a gente vê claramente aqui vocês entendendo que para que vocês tragam essas honrarias para vocês, é preciso o equilíbrio relacionado à troca e é preciso também que vocês encerrem cenários, tá? Encerrem alguns cenários que vocês possam ter construído relacionado ao seu projeto. Então, existem pessoas aí no meio desse cenário que ela não tem a mentalidade dela não está na mesma direção sua em relação a você. E aí isso pesa bastante porque você tá no meio dessas pessoas e acaba fazendo parte aí dessa energia, né? E que não contribui positivamente. Então, fazer isso é uma forma de vocês confiarem em vocês. Principalmente entendendo o seguinte: você é o principal aliado de si mesmo. Então, se eu não confio em mim, eu não posso passar essa confiança adiante. Porque antes que venha o outro, vem você. Entende? Então, é isso que tem que prestar atenção, tá? 3 de espadas. Se vocês entenderem essa questão, vocês vão sair aí de um atraso. Existe um sucesso para vocês que ele está atrasado, né? E ele está em relação a esse projeto. Se estava difícil, vocês não estavam conseguindo ir adiante com esse projeto, entendam, tem a ver com essas pessoas, tá? Então, ouve mais você. Peça a opinião para você. Ouve a sua espiritualidade. Porque no cenário agora, como ele é no início, não tem nada em volta que se possa ser confiável ainda, a não ser a sua ideia, entende? A não ser o seu objetivo, entende? Então, é um cenário e que a única coisa sólida nele agora para você é o seu objetivo. Agora chegou a hora de dar as costas para muitas coisas aí, para que você consiga seguir em frente e tirar todo o obstáculo aí dos seus caminhos para seguir em frente com esse projeto, que vai dar muito certo. Rainha de Ouros. Aqui nós temos a Rainha de Ouros, junto com a Carta do Mundo, e é como eu falei, essa ideia de vocês já têm, como eu falei, e quando vocês afastam desse cenário, o que vai acontecer? As suas ideias vão fertilizar ainda mais sobre isso, tá? Então, vocês vão começar observando o quanto vocês vão procurar harmonia em volta desse projeto de vocês aí. Precisa buscar a harmonia. E buscar a harmonia, muitas das vezes, é liberando o espaço, né? Então, se eu vou liberar o espaço, eu primeiro vou ter entendimento com o meu projeto, eu vou ter intimidade com ele, eu vou criar relações com ele, e ele é a minha confiança agora, e eu sou a confiança do meu projeto. Esse é o cenário mais importante que você tem que entender, né? E depois que você entendeu isso, aí você já entende que você é o personagem principal desse desenrolar aqui desse projeto, certo? Quando você confia nisso e quando você desfaz o cenário em volta para simplesmente a sua mente ficar limpa, né, e relacionando com isso, você vai começar a ter ideias muito férteis. Você vai começar a fertilizar ideias que realmente te leve a essa criação, tá? E na Rainha de Ouros aqui, a gente vê claramente aqui nesse deck que aqui tá o foco dela.
O foco dela e o objetivo dela está nas mãos dela, né? E o que ela está fazendo? Ela não está olhando para a esquerda nem para a direita. Enquanto ela está aqui olhando para o foco dela, ela está fazendo o quê? Ela está recebendo toda a fertilização e empenhando isso na ideia, no projeto dela, para que isso se expanda, né? E aqui a gente vê que vai expandir, porque vocês têm a carta do mundo. Vai expandir e vai ganhar estrutura. Só que o que ganha estrutura primeiro? Deixe a ideia fertilizar, fiquem em silêncio, ouça vocês, tragam o equilíbrio para tudo, para junto de vocês em relação a isso. E muito cuidado em contar com essas pessoas, porque existem trocas que vêm desse cenário, eu vou repetir, que não está favorável para o seu projeto, tá? Inclusive a temperança pede para que você tenha muita cautela, tá? Em relação a esse tipo de troca. Então não é legal. Eu já contei, Sara, infelizmente eu já contei. Pronto, não conta mais. Não conta mais. Quando a pessoa se perguntar, você fala, eu tô amadurecendo a ideia, né? Eu tô amadurecendo a ideia, mas aí corta, né? E aí é isso aí. 6 de copas, gente. O 6 de copas aqui, ele vai remeter o quê? 6 de copas, ele fala de passado e ele fala também daquela nostalgia. O que acontece? Nesse 6 de copas aqui, ele também fala do passado, como eu falei. Esse 6 de copas aqui, junto com esse posicionamento, nessa posição que está a Rainha de Ouros, eu posso ver o seguinte: quando você se afasta totalmente das pessoas, ou desse emocional, ou de tudo que deixa isso tudo de fato no passado, é aonde você vai conseguir focar. Então pode ser, gente, vocês não têm ideia do quanto energias de outras pessoas. Isso não é porque a pessoa está com coisa ruim, não é nada disso. São propósitos mental diferente, intenções diferentes da sua, ou diferente do seu propósito. Então, quando eu tenho um propósito, um objetivo, eu tenho que aliar tudo que seja a favor dele a ele. Entende? Quando eu alio tudo que é a favor dele a ele, eu estou no caminho certo. E quando eu entendo tudo que desalia ou que desvia, né, o meu propósito dos objetivos que eu quero aliar a eles, eu também tenho que ter a mesma consciência de afastar isso dos meus objetivos. Entende? Então, objetivos é como se eu entrosasse com eles, dando toda a trazendo toda essa relação pura e verdadeira com ele, para que ele me leve àquilo que eu quero, tá? Imperatriz, a gente sabe que vocês estão querendo realmente muito tá atraindo esse resultado para vocês, e eu, de fato, com a Imperatriz, eu tenho certeza que vocês vão, sim, atrair isso para vocês, só que antes vocês vão desconstruir o que já está aí no campo energético. Tá? A morte com a Imperatriz pede essa desconstrução. E essa desconstrução está envolvendo essas pessoas aqui. Aí você vai ter que olhar isso no seu entorno. Pode ser uma questão familiar, tá? Pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão no trabalho, grupo de amigos, grupo religioso, não sei. Vocês vão precisar desconstruir algumas questões que estão aí na energia de vocês relacionado a esse grupo, tá? A essas pessoas. E quando você desconstrói isso, aí vocês vão ter uma nitidez muito grande relacionado àquilo que vocês precisam fertilizar para realmente dar a realidade, trazer esse projeto para a realidade, tá? E o que vocês têm como sinal? Vocês vão ter uma comunicação. Vem um mensageiro aí e a gente vê que vai ter uma comunicação relacionado a esse seu projeto. Então, vocês vão começar a ter os sinais, tá? Vocês vão começar a ter os sinais a partir dessa mudança de cenário que vocês fazem e, de fato, claro, chamando aí os seus mentores para ajudar vocês. Gente, o pessoal está fazendo a propaganda do carro aí, eu dei a pausa aí, mas talvez saia aí no vídeo. Eles têm que trabalhar também, né? Aqui, gente, então aí vocês têm a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas, ela diz o seguinte: vem uma ajuda para vocês, tá?
para contribuir com esse projeto. Essa ajuda, ela vai ser de muita serventia para vocês. Fiquem bem atentos, tá? É uma ajuda que chega rápida, dentro dessa consciência que vocês vão ter a partir de agora. Vem uma ajuda rápida e ela pode vir através de uma comunicação, tá? Pode ser uma comunicação. E aqui vocês têm o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele mostra o quê? Vocês aqui vão modificar a maneira com que vocês vão lutar, porque o Rei de Espadas está junto e muito perto aqui da Carta da Morte. E a gente já falou lá atrás, a gente veio na leitura toda falando sobre isso, desse jeito de eu lutar de forma diferente. E aqui ele fala também do quê? De vocês tendo uma nova estratégia para atingir esse objetivo. Existe uma nova estratégia que ela vem provavelmente em forma de uma comunicação, tá? E essa comunicação vai ajudar vocês, ela vai ser a estratégia que vocês precisam para chegar aí nesse objetivo aí de vocês, tá? Então ficar atentos, aceitar a ajuda dos seus mentores, não entrem sozinhos em nada e não saiam confiando nos seus projetos mesmo, gente. Isso é em qualquer tipo de grupo, familiar, como eu falei, religioso, social, não é assim. Projetos, ideias, isso tudo custa caro, porque os grandes sucessos todos vieram de ideias. Então, quando eu compartilho as minhas ideias, e eu não tenho a consistência sobre ela para mim, nem eu tenho uma relação com ela, eu posso estar dando essas ideias para o outro realizar, entende? Então é essa maturidade aqui que vocês vão aprender durante essa questão aqui, e ao mesmo tempo de fazer de lutar de uma forma diferente, lidando somente com vocês nesse objetivo e com a sua energia. Tem energias que elas não contribuem mesmo. Elas não contribuem mesmo. E a gente tem prova disso em outras coisas na vida que a gente tem como experiência, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Boa sorte nos seus projetos aqui. A gente sabe que o sucesso é de vocês mesmo, né? E aproveite aí para trazer aí a ajuda dos seus mentores ou trazer a presença deles para que eles façam isso junto com você. Eles terão o maior prazer em fazer isso, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.